Quando o conhecimento encontra propósito, histórias comuns se tornam extraordinárias. Hoje você vai conhecer um profissional que transformou desafios em combustível para chegar ao centro das decisões políticas do país. Quando vem de um lugar de onde eu vim, a gente não tem muito espaço para sonhar. No mais alto nível da política do país. É tipo, não caiu a ficha? Ou então a gente não sabe que tá no jogo. Um dos maiores assuntos hoje no país. E é daqui. Eu digo, olha, não confunda humildade com você ser humilhado. As pessoas veem o jornalismo como arte. Eu não considero. O jornalismo é técnica. Patos não tem mercado. Pois eu vou criar um. Vou ficar rico fazendo matéria de jornal. Poxa, Jesus. Ai, tá vendo, minha gente, como é? Achou pouco a conversa. Achei pouco a conversa. Sua trajetória conecta origem humilde, formação e atuação estratégica na comunicação. Ele se graduou aqui no Unifip e sabe onde foi parar. Nos bastidores do Congresso Nacional. Hoje a gente conversa com Gilclésio Lucena, que é um prazer estar aqui do nosso lado. Gilclésio concluiu o curso de jornalismo, é secretário parlamentar da Câmara dos Deputados, é empresário, consultor empresarial e o principal, é pai de Olivia. Melhor identificação. Seja bem-vindo, Gilclésio, ao nosso podcast. Obrigado, Yamara, obrigado. É uma satisfação voltar a casa, né? Tava comentando aqui, até vou postar nos stories, como tá tudo muito diferente, né? Sim. E para melhor, né? Então a gente vê a casa onde a gente cresceu, onde faz parte, assim, da nossa formação, que a gente leva no coração. Ver essa casa bem melhor, é aconchegante e a gente entra já com um sorriso no rosto. A gente já entra com aquela energiazinha, né? Muito positiva. E aquela saudadezinha. Pois é. Que fica, né? Fica, é bom. Gil, vamos começar. Para começar, é a pergunta que todo profissional da área quer te fazer. Como é atuar no mais alto nível do país, da política do país? Yamara, é como quando eu estava na faculdade. A gente sempre tem que lidar. Quem faz jornalismo, eu digo muito isso. Você vai fazer jornalismo, você vai ter acesso a muita informação. Então, a primeira coisa que você tem que começar a trabalhar é o autoconhecimento, para que você aprenda a lidar com o ego, porque você tem muitas informações o tempo todo. Sim. E você precisa ter muita inteligência emocional e precisa ter muita ética para saber onde, quando e como utilizar essas informações. Então, é um nível de responsabilidade muito alto, muito elevado. E, para mim, né, que estou agora nesse processo, que está em andamento de fazer parte desse momento do país, para mim é aquela história de a gente vai só andando e fazendo, e trabalhando. É tipo, não caiu a ficha, ou então a gente não sabe que está no jogo, sabe, mas não se vê tão grande como outras pessoas às vezes olham pra gente. A gente não se imagina, né? Não, as pessoas olham pra gente e dizem assim, que massa, você tá lá. Sim. Mas a gente que tá no dia a dia trabalhando, eu que fui forjado para trabalhar, que estudei muito aqui para implementar a técnica da comunicação no meu trabalho, eu não consigo visualizar esse deslumbre todo, sabe? Eu não consigo me ver dessa forma e acredito que isso também é por conta do exercício diário, de lidar com o ego mesmo, porque são muitas informações. Então a gente tem que ter humildade para estar sempre aprendendo, sabe? Sim. E compartilhando também, que é importante. A minha segunda pergunta já entra nesse assunto aí, porque você se preparou para chegar nesse lugar e as oportunidades foram surgindo ao longo do caminho, mas você nunca deixou de se preparar, de estudar. Exato, porque pra gente que nasce em família de classe baixa, né, nem média, o que resta pra gente é, se você não tiver um talento que for descoberto e depois lapidado, o que resta pra gente é a educação. Sim. Né? E a gente que é do sertão da Paraíba, que é um lugar distante, que por muito tempo teve pouco investimento nas pessoas, na infraestrutura do lugar. Então, pra gente o que resta é a educação e meus pais sempre priorizaram isso. Eu não tenho que reclamar do meu seio familiar. Minha família sempre foi muito clara e objetiva. Sempre estive ali, né? Te ajudando, te apoiando. Você tem que estudar. Sim. Você vai ser burro? Não. Você não pode ser burro. Você tem que estudar. Então, essa foi uma condição muito presente em minha vida. Eu sempre busquei me preparar, às vezes mesmo até sem saber para quê. Porque a gente, às vezes, não tem nem a oportunidade de sonhar. Né? A gente, quando vem de uma família que tem ali um salário mínimo, que graças a Deus a gente tinha, e outras pessoas não tinham, mas a gente tinha um salário mínimo, né? Meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava. Era uma família também muito unida, muito religiosa, então a gente tinha valores muito precisos e valiosos, assim, fortes na nossa formação.
Então, isso ajuda bastante a gente a às vezes, ter uma perspectiva de crescimento. Mas a gente não fica sonhando, eu posso, vou fazer medicina, eu vou fazer direito. Essas profissões, engenharia, né? Essas profissões eram muito distantes da gente. Primeiro, por conta do nível educacional, né? Da educação básica pública da época. Sim. Nossa, muito inferior. Quando a gente ia para a estadual, pública, do mesmo jeito. Então, era muito difícil, 1 milhão para conseguir muita coisa. Então, a gente precisava se preparar, mesmo sem ter uma certeza de para onde ia, mas tinha que estar preparado para quando uma oportunidade surgisse ou quando a gente conseguisse criar alguma. Ô, Gil, me diga uma coisa. É exaustivo lidar com as demandas que chegam de todo o país? Como é que você administra essa rotina? Porque deve ser uma loucura. Na verdade, não tem rotina. Não tem. Não tem rotina. No jornalismo, propriamente dito, a rotina produtiva do jornalismo tem a ver mais com pessoas para você procurar, temas para abordar e horário para entregar o produto noticioso. Na assessoria, não tem isso. Na assessoria, principalmente em instituições públicas, né? A gente é servidor público e está ali, pelo menos eu trabalho assim, para manutenção do bem-estar social. E eu estou à disposição o tempo todo desses veículos de comunicação. Então, às vezes, 5 da manhã alguém manda uma mensagem, eu ligo. Então, meia-noite, 1 da manhã, 2, às vezes. Desculpa te ligar no feriado. Mas liga. Desculpa ligar no domingo. Desculpa ligar na hora do almoço. E você tem que ser proativo, tem que ir. E tem que estar lá. Então, assim, é saber que esse é meu papel, é o primeiro ponto. Saber qual é o seu papel dentro da instituição. E um dos papéis que eu exerço é de me relacionar com a imprensa, com a mídia. E as pressões que chegam, elas são pressões dos outros. A instituição, ela tem vida própria. Isso é muito importante a gente ter clareza. Sim. A instituição tem vida própria. E a gente precisa entender que nem tudo deve ser respondido o tempo todo. E nem sempre atender à urgência do outro. Porque, às vezes, a urgência do outro não é a da instituição. Então, ter esse discernimento... E esse equilíbrio? É equilíbrio muito importante. Equilíbrio emocional, ter humildade para ouvir as demandas dos colegas jornalistas, ter a humildade para perguntar quando também não sabe, porque jornalista está o tempo todo trabalhando. Então, muita informação... Eles têm antes da gente. Sim. O jornalista tem antes da gente a informação. Então, assim, a gente sempre busca se relacionar com muita transparência, né? Eu busco fazer essa relação próxima com transparência, tentar aliviar essas pressões que eu sei que o jornalista tem na entrega do seu produto noticioso, né? E também tentar não transparecer para dentro da instituição que tudo que chega é realmente uma urgência. Então, a gente precisa hierarquizar algumas informações, principalmente para poder lapidar e entregar isso ao público. Porque nós somos agentes de transformação de informação para o público. A gente precisa dizer, isso aqui não é verdade, isso aqui é verdade, a gente precisa potencializar isso aqui, a gente precisa desmentir isso aqui, né? Então, a gente precisa pensar nisso aqui, como é que chegou até aqui. Exato, fazer todo o follow-up, né? O acompanhamento, a gente precisa fazer o tempo todo. Mas aí, já para falar sobre a minha rotina produtiva, esse acompanhamento é o tempo todo. Então, sempre chega urgência o tempo todo. Seria pressão o tempo todo. Mas aí eu que tenho que me educar para saber escolher o que é realmente urgente e o que não é. Então, chega muita informação, mas não chega a ser pressão, porque eu aprendi a compreender o que é urgência, o que é importante e o que não é. Que legal. Agora me diga uma coisa, como foi crescer em Patos, aqui no Sertão, e em que momento o jornalismo deixou de ser apenas uma ideia e virou um sonho possível para você chegar onde você chegou? É como eu estava te dizendo no começo. A gente, quando vem de um lugar de onde eu vim, a gente não tem muito espaço para sonhar. Então, quando eu ia sonhar, eu sonhava em ser cantor. Era um sonho. E você canta, né, meu bem? Ator. Até hoje. Você canta, eu vejo, eu acompanho, meu queridão. Comecei minha vida artística na infância com teatro infantil, né? Eu sempre gostei de arte. Mas, assim, profissionalmente, eu não sonhei com uma profissão. Eu sempre procurei me preparar para fazer o que era possível. E aceitar a realidade, sabe, Amara? Isso é muito importante. Eu sempre tive muito pé no chão de fazer o que eu posso fazer. Mas sempre fazer o que eu posso fazer da melhor maneira possível. Isso sempre foi bem claro na minha cabeça. A primeira vez que eu tentei um vestibular foi para biologia. Foi mesmo? Foi. Primeiro vestibular, com 16 anos. Fiz para Pernambuco, mas não passei. Por óbvio, né? Enfim, concorrência altíssima, não tinha preparo. E aí eu voltei para Patos para trabalhar. Dei muita aula de dança, cantei em bar, morei em Petrolina, me inscrevi em programa de calouro, passei em um, não passei em outro, fui chamado, não fui, enfim. E depois eu voltei para Patos e disse assim, vou estudar e trabalhar. E aí comecei, fiz um cursinho em uma instituição daqui e quando abriram as inscrições eu não tinha dinheiro para fazer a inscrição do vestibular, que se eu não me engano na época era R$80. E eu fiquei triste.
E eu trabalhava numa instituição, que era a Prefeitura de Patos uma vez, e eu tinha falado com o secretário e dito assim, rapaz, eu acho que seria bom fazer jornalismo. Por que você não faz jornalismo? Você tem talento, Quer dizer tem que nesse dom. momento você ainda não sabia se era o jornal? Não sabia. E aí isso ficou na mente. Quando eu fiz o cursinho, fiz o vestibular de novo para a UFPB, não passei. E fui trabalhar. Aí foi quando eu conheci esse secretário, Sim. disse de jornalismo, e aí fui fazer a inscrição, quando abriu o vestibular para aqui, para a FIP, eu não tinha dinheiro, não fiz a inscrição. E um belo dia ele foi na nossa empresa, no salão, aí eu tava lavando o cabelo dele, ele, Gil, que é Misael, né, nosso grande Misael Nóbrega. Sim. E aí ele disse, Gil, tu não disse que queria fazer jornalismo, rapaz? Eu disse, eu ia fazer, mas não tive como fazer. Eu não disse que eu não tava com dinheiro, né? Porque nem todo mundo precisa saber dos nossos problemas, com nem certeza. tem nada, nem assim, a gente não precisa se vitimizar também, né? Eu disse, eu não consegui fazer, rapaz, passou as inscrições passaram, né? Ele fez, não, abriram as vagas remanescentes, é domingo o vestibular. Pronto, aí você teve Isso um era start. numa terça. Menina. Aí você disse, é o sinal, meu No amor. outro dia. Fui fazer inscrição, aí fiz pra cá e passei em sexto lugar, assim, sem estudar, Ai, mas que passei. legal. Foi bom. Então a oportunidade surgiu, houve essa relação boa também, né, com o Misael na época até. Ele era professor aqui Misael também foi da instituição. meu orientador do meu Foi, TCC, né? foi. Ele tem uma história bonita na vida da gente, né? Uma passagem. Todo passagens mundo tem um bonitas. pedacinho de Tem um Misael pedacinho de Misael. aqui. Exatamente. Um pedacinho de Misael, um pedacinho de Flauber, né? Exatamente. De muitas pessoas. E assim, fiz jornalismo por isso. Aí fiz o jornalismo, passei. E quando eu passei, amiga, eu era o chato da turma. Era mesmo. Eu era o chato da turma. Ia ter feriado imprensado. Não vamos vir amanhã não, né? Eu digo, olha, deixa eu dizer a vocês um negócio aqui. Vocês podem combinar entre vocês de que não virão, mas eu vou vir. Estarei aqui, ó. Mas Gil, não sei o que. Eu digo, não, meu filho, não tem papai e mamãe pra pagar nada pra mim, não. Eu entrei aqui com 23 anos, já sou adulto, eu tenho que saber o que é o meu foco, o que eu preciso. Você já estava aqui, tinha que aproveitar. Claro, o que proporcionava. claro. E aí eu era o chatinho mesmo. Aí tinha... Todo mundo cobrava, não era amor? Todo mundo faltava e eu ficava. Era. Gil, você me falou das dificuldades que você atravessou antes de entrar na faculdade. E aqui dentro, durante o curso, qual foi o maior desafio que você enfrentou? Olha, aqui no curso, exatamente no curso, eu não tive uma dificuldade, porque eu sabia que eu não sabia de nada. Era defasado em muita coisa. Então, eu precisava dar o meu melhor. Sim. Dar o meu melhor sempre. Então, eu pegava projetos de pesquisa de extensão sem nem saber o que era. Digo, mas eu vou fazer para entender. Como é isso? O que é um edital? O que é... E fazia. E teve alguns momentos que eu ficava até com 5 projetos de uma vez só. Né? Só podia ganhar bolsa em um. Assim, tem esse motivo também, que era a bolsa, né? Pra poder ajudar a pagar. Era correndo atrás, né? Era correndo atrás. Jogos vorazes. E aí, nessa história, eu não tenho uma dificuldade específica, mas eu lembro de um momento que foi bem desafiador pra mim, que teve a ver com essa minha vontade tão grande de querer fazer muita coisa, que eu comecei a fazer tudo, mas meio que às vezes fazendo só pela metade. E aí, uma professora olhou pra mim um dia, que eu fiz um texto bem rápido. Cheguei 15 minutos, fiz um texto bem ligeiro, entreguei. Ela olhou e disse assim, nossa, que ótimo, parabéns, ficou perfeito. 7,5. Foi a minha menor nota na faculdade aqui. Ela disse, gente, se foi bom, se foi perfeito, se foi ótimo, por que 7,5? Aí ela olhou assim pra mim, aí disse... Porque eu sei que você pode fazer melhor. Você nunca mais entregue menos do que você é capaz de entregar. Foi a Ada Kézia não, né, essa professora? Foi não, mas ela disse uma na área da sociologia. Essa foi Josi. Josiane e Carla. Ainda tá aqui na instituição. Josi, sempre que eu tenho a oportunidade de agradecê-la por esse momento, porque eu agradeço. Porque era sobre redação e técnica jornalística. E assim, como a gente aprende logo já nos primeiros períodos, quando tava no 6º período, já tava se achando. Sei escrevo rápido. E ela viu isso. E ela me chamou e disse assim, você pode fazer mais. Não faça isso com você, não. Quando você olhar para uma situação e perceber que você não pode entregar seu melhor, não entre nela. Não faça. E eu sou muito grato porque a gente... se doa tanto, às vezes, que a gente para de olhar para a qualidade, a gente às vezes para de olhar para a nossa qualidade de vida. E aí foi onde eu aprendi sobre adaptabilidade.
eu preciso adaptar a minha agenda, a minha rotina, a gerir o meu tempo. Gestão de tempo. Isso foi ela que de maneira indireta me ensinou, quando ela disse isso. Nunca faça por fazer, você... Não foram exatamente essas palavras, né? Mas essa nota, assim, que foi a menor que eu tive na faculdade, ela refletiu muito positivamente. A menor nota que eu tive aqui foi a maior nota que abriu, assim, foi a maior porta aberta pra mim. Sim, porque abriu o meu mundo. Eu disse, cara, olha, ela tem muita razão. E a gente teve muita sorte aqui que os professores, eles parece que sabiam, eles faziam uma leitura de, a gente sabe mais aqui, ele consegue mais aqui, essa menina é boa na ela TV. Falou brigando. Ela falou, né? Ela falou assim... Ela foi delicada, ela não gritou. Assim, mas ela foi incisiva. Ela disse, não faça mais isso. Mas foi maravilhoso, não porque faça. Daí você teve... Eu conto essa história em todo lugar. É uma história que eu considero, assim, muito marcante e muito bonita aqui ela na vai FIP. amar e lembrar dessa história. Porque, assim, foi um divisor de águas pra mim. Eu disse, cara, realmente, eu sou um adulto, eu sei das minhas responsabilidades, que foi isso que ela quis dizer. Sim. Você tem que trabalhar, mas você também tem que estudar. Tem que estudar, não é porque você faz direitinho que é suficiente. Né? Nem sempre é suficiente. Então, dê sempre o seu melhor. Não faça isso, não. Sim, senhora. Aí, minha filha, também eu arregacei depois. Aí depois veio, né? Depois foi pra cima. Ô, Gil, me diga uma coisa. Quais as habilidades desenvolvidas aqui na universidade foram essenciais para a sua entrada nesse mercado de trabalho? Agora é forte. Agora é forte. Agora, eu entrei na faculdade. Quando eu entrei, eu disse... todo mundo sonha com TV, né? Eu vou pra televisão. Eu mesmo, meu amor. Eu não gostava era fantástico o que eu queria. E eu fui muito além, viu? Eu não gostava de nada. Tipo assim, tem uma questão que é muito interessante no jornalismo. Até hoje, as pessoas veem o jornalismo como arte, né? Eu não considero. O jornalismo é técnica. E aí, eu acho que por isso que até derrubaram o diploma. Mas, enfim. Enfim. Jornalismo não é arte. Não é porque, você tem uma voz linda, você tem que fazer rádio, você é bonito, vá pra TV. Não é sobre isso. Então, quando eu entrei no curso, eu comecei a estudar Sociologia da Comunicação, Psicologia da Comunicação, Filosofia da Comunicação, História. Eu disse, meu Deus, que mundo fantástico é esse. E aí eu dizia que eu ia fazer tudo, menos assessoria de comunicação. Eu dizia, Deus me livre ser assessor. Eu dizia, mordeu a língua eu quero tudo menos assessoria. E aí, nessa história, eu dizia, sabe o quê? Eu quero escrever para um jornal, ou até pode ser até para TV ou rádio, mas trabalhar com a editoria de cultura, porque eu gosto muito de música. Então, ainda tinha muito essa raiz da arte, né? De dizer, jornalismo é arte, eu gosto de arte, eu canto, entendo de música, né? De teatro. Você queria unir o útil ao agradável. Você é um crítico, né? Vou falar sobre isso. Você é um crítico. Nada a ver. É coisa de gente que, apesar de ser adulto, mas tem a cabeça de moleque, né? Com pouca experiência, com pouca formação e entendimento mesmo da rotina produtiva do jornalismo. E aí, nessa história, o que é que eu fiz? Eu fiz uma promessa pra mim. Eu disse, eu vou estudar tudo, porque eu não conheço nada. Eu vou estudar tudo. Esse negócio de afinidade é balela. Eu gosto tanto de cantar e não virei cantor. Eu gosto tanto de atuar e não virei ator. Eu gosto tanto de dinheiro e não sou rico. Então não é atração, não é arte. É foco. É foco. Eu estudei tudo. É dedicação. Estudei tudo. Verdade. É tanto que a minha menor nota no curso foi 7,5, essa que o Josi me deu. Exatamente essa, que foi o que chamou você Todas pra as vida. outras muito acima, porque eu estudava muito tudo. E aí, quando eu entrei em assessoria de comunicação, que era a disciplina que eu achava que seria muito chata, eu gostei muito, porque falava sobre empreendedorismo. Teve a cadeira também de empreendedorismo em comunicação, foi muito boa, também com o professor Franklin. Flávio Franklin ainda está aqui na instituição também. Ele é maravilhoso. Ele também foi meu professor aqui. Os meus professores, assim, agradeço todos, porque assim, cada um tem uma parcela muito forte, sabe? Na minha formação acadêmica, eu sou muito grato. A Ada foi uma que... Meu Deus, esteve na minha banca, né? Fiz questão de estar na minha banca, porque, pelo amor de Deus, uma sumidade, uma pessoa perfeita, né? Assim, academicamente, de boa relação, aprendi muito com muitos deles. E aí, na assessoria de comunicação, comecei a ver, nossa, olha como é o jornalismo institucional, que legal. Mas aí ficou só aquela compreensão. Eu entendi o que era e gostava, achei massa. Mas não fui atrás, já estava trabalhando numa agência e vendia publicidade e fazia design e alimentava sites, escrevia pro site. Daqui eu vou ficar rico e vai ser isso. Vou ficar rico fazendo matéria de jornal. Oh, Jesus. Aí, tá vendo, minha gente, como é? Aí escrevia pra jornal e pra revista, e diagramava a revista e fazia tudo. Até que chegou o convite para fazer estágio em assessoria de comunicação. Aí eu disse, eu vou? Não, mas você tem um trabalho na agência. Eu digo, mas eu deixo. Tá vendo, você vai deixar o estágio. Eu digo, não, eu deixo o trabalho.
você deixa o trabalho por causa do estágio? Eu disse, deixo. Porque é uma das poucas coisas que eu não aprendi muito na faculdade, porque não teve estágio, não teve projeto de assessoria, não teve nada. Então eu vou para essa área. Tá certo, então. Me convidaram, na época era para ir para a ST Trans, né? Por causa das dificuldades de comunicação que a superintendência tinha na época. E acabou que, Gil, recebi a ligação de Flauber. Conversei com o Flauber, Misael dizendo, conversei com o Flauber, conversei também com o pessoal da prefeitura. O seu perfil não é para ST Trans, não. De que, pô, eu vou me cortar, Perdi a vaga. Ia ser uma experiência boa pública, mas tudo bem. Fez, aí a gente decidiu que você tem perfil pra saúde, que não tem mais problema. Onde tem mais coisa, mais questões. Meu Deus. Nossa, eu encontrei. Eu agora vou aprender, meu filho, de um jeito ou de outro. Agora sai. Eu encontrei Flauber na rua, eu disse, Flauber pra uma festa, ninguém me convida, né? Vai botar logo lá na saúde. Ele, você quer ir? Porque vai ser ótimo pra você, pro seu crescimento. Não, sei o que. Não, Flauber, eu sei que vocês não me indicariam pra algo que não seria bom pra mim. E aceitei. Nisso entrei no estágio. E fiquei. E depois me contrataram. E fui ficando. Teve a oportunidade de participar da eleição depois. Tive que sair da prefeitura e não sei o que e tal. Mas assim, eu consegui mostrar o trabalho jornalístico, explicar o que era assessoria, né? Para as pessoas envolvidas naquele contexto. E aí, quando virou o ano, eu me formei. Me nomearam secretário de comunicação da cidade. Exatamente. Menina. A gente vai chegar aí nesse ponto, que foi muito importante. E eu percebo que foi importante hoje, acredita? No momento eu Porque nem... você era bem jovem, não era? Tava com 27 anos, pois né? Pois é, meu amor. Então, assim, eu não tive vaidade, eu não tive, assim, medo. É como se fosse algo natural que foi acontecendo, né? É tanto que eu quase não fiquei também pelas propostas, né? As formas, até brinco muito com o Nabu até hoje, da forma como foi, né? Olha, você vai para a Secretaria de Comunicação, mas lá é uma coordenação, viu? O salário é tal. Eu disse, você não sabe nem se eu aceitei, meu amigo. Tenha calma. O cara tá falando de dinheiro. Mas, enfim, foi uma experiência muito boa, um aprendizado, assim, marcante na minha carreira. E isso só foi possível, eu digo isso sempre, por causa da faculdade. Da formação, Por causa da formação. E depois de formado, além de todas essas histórias que você ainda vai contar pra gente, quais foram os primeiros desafios, assim, para afirmar que você é da área da comunicação? Isso Foi a secretaria? Dia. Não, isso é todo dia. É todo dia até hoje, né? É todo dia. Porque, assim, existe pouco conhecimento do que é assessoria de comunicação, principalmente quando você está na política, que é o meu caso, né? Mais fortemente, assim. As pessoas não entendem como funciona a assessoria. Inclusive, os próprios contratantes, os políticos, eles não entendem como funciona a assessoria de comunicação por completo. Tem coisas que a gente vai trabalhar que eles ficam se perguntando, por que você está falando disso? Por que isso é importante? Então, em eleições, por exemplo, né? Eles não compreendem o processo de mobilização. Vamos montar um fluxograma dentro do organograma da campanha, onde a gente contemple a mobilização regional, né, e os interiores difusos. Aí eles o quê? Que é isso, meu filho? Como assim, o quê? É o organograma e um fluxograma. Né, dizer quem é quem, por onde as informações passam e trabalhar a parte de mobilização, por exemplo. Né, quem vai difundir suas informações nos bairros ou, enfim, nas cidades quando se trata de estado, né? Ou nas zonas rurais, nas zonas urbanas. Então, esse processo de divisão de como vai funcionar administrativamente a campanha, a assessoria de comunicação faz. E aí muitos deles ficam assim, eu não tinha pensado nisso. Eu sei que tem que ter a pessoa para isso e para isso. Eu digo, exato, tem que ter a pessoa para isso e para isso e para isso, mas elas têm que ter um nome e uma função. Por quê? Porque a gente precisa mensurar que a eleição tem que ter resultado. E você não consegue ter resultado se você não medir a ação que você empreende todos os dias, né? Então, o desafio sempre é dizer assim, eu sou da assessoria de comunicação, eu sou jornalista, para se firmar, isso é todo dia. Porque a gente tem sempre que estar ensinando sobre a nossa profissão. Sim. Não é como um médico. Você diz, eu sou médico, todo mundo entende o que você faz. No máximo perguntam, mas você faz o quê? Cirurgia de cabeça ou de perna? No máximo alguém pergunta, né? Qual a especialidade? Mas quando se trata de comunicação, é o leque... Você é jornalista. Em qual TV? Exatamente. Eu já ouvi sua voz em algum lugar. Você é de qual rádio? Isso aconteceu comigo semana passada. Foi? Profissão. Eu estava num atendimento público, né? Eu uso serviço público, né? E aí disse, profissão, jornalista. A senhora que estava na espera...
Aí já levanta a cabeça Ouviu, aqui e levantou faz... a cabeça, falou, quem é esse? Exatamente. Aí eu tava com Dilane Silva, que também Que é outra. é egressa daqui, que Exatamente. é outra. Aí tava os dois juntos, fazendo zoada. E aí quando eu fui pra minha vez, sentei ao lado dela, ela fez... Eu já ouvi sua voz em algum lugar, até de qual Raida. Eu achei tão bonitinho. Oh. Porque, assim, essa ideia, né, do jornalista, Sim, do microfone, da da câmera, ainda é rádio, da muito câmera. forte. É Aí muito eu tive que forte. explicar. Não, eu faço assessoria, eu trabalho nos bastidores. Mas é bom. Ô Gil, aos 27 anos você assumiu a Secretaria de Comunicação aqui de Patos. Isso. O que esse momento representou nessa trajetória e qual foi o aprendizado, a experiência, gerir, cuidar de pessoas, porque é um gestor. A primeira coisa foi, eita, eu vou ganhar mais dinheiro. Oh, A meu primeira Deus. coisa. Porque, primeiramente, todo mundo acha que a gente ganha muito Muito dinheiro, né? é. É assessora parlamentar de fulano. É rica. É rica. Mal sabe. Mas enfim, Mal sabe. de toda forma, o cargo ganhava um pouco mais, né? Eu disse, que bom, vou ganhar mais. Mas como eu vivi até agora com salário mínimo, eu vou adaptar. Sim. Né? E foi assim que eu construí algumas coisas. Mas a parte do aprendizado na gestão pública, no que diz respeito à gestão de pessoas, ela foi muito forte. Difícil, né? Muito difícil, muito difícil. Eu fiz meio que um filtro natural de algumas coisas assim que chegavam pra mim. Até hoje eu sou assim, eu meio que ignoro algumas coisas, porque é tipo quando a alma diz, não vale a pena essa discussão. Sim. Mas eu sempre fui muito combativo e sempre gostei das coisas muito às claras. E isso tem sido um diferencial pra mim. E quando eu ascendi, né, que eu fui ser secretário, quem era estagiário comigo, eu trouxe todo mundo. Sim, né, Vocês meu vão amor? ficar aqui comigo. Até porque você já tinha Vão já ficar sabia a dinâmica do pessoal. Claro, eram e- meus amigos, Sim. inclusive, né? Nayane, Camila, Sim. né? Mirvan era estagiário com a gente. Quem era outra pessoa? Camila, Nayane. A gente depois abriu também estágio para outro aluno daqui, que foi Epitácio, Epitácio. não foi? Foi Epitácio, foi né? Epitácio. Então, assim, todo mundo veio comigo, né? Quem tava lá que eu pude levar, esteve comigo. Então, todo mundo teve melhoria no salário também. Passou a ter um certo reconhecimento e a gente foi construindo a carreira junto. As nossas carreiras, elas se entrelaçam, né? Tanto na amizade, no bem-querer, quanto no histórico mesmo de crescimento profissional. E aí foi muito interessante ver esse movimento na cidade com os colegas jornalistas mais antigos. Porque eles chegavam e diziam assim, é muito bom você de secretário, é muito diferente. Eu dizia, como assim é diferente? Não, você tem um jeito diferente de falar com a gente. Você fala com a gente olhando no olho. Mas sempre foi, tipo, é normal, é educado você falar com as pessoas assim, né? Mas aí eu percebi que escutar as pessoas, que olhar no olho delas e falar a Sim. verdade para elas, era uma habilidade que nem todo mundo tinha. Aí eu fui percebendo que como eu fui conquistando a liderança. Eu tenho anotações, então eu vou anotando quando as pessoas agem diferente comigo. Eu fico criando teorias, eu tenho um pensamento arborizante, né? Então eu fico, porque A fulano falou gente isso cria comigo? demais, né, amigo? Porque Gente, fulano falou assim? Gente, é que a gente cria demais. E esse problema, ele veio de onde? Aí eu fico criando os cenários, os conceitos, e aí, eu mudei isso, então isso mudou aqui. Eu fui percebendo que essas habilidades, elas não eram ensinadas tanto na faculdade. A gente vê uma parte delas, por exemplo, em direito ética, né, da comunicação, a gente vê em filosofia, mas não é algo que a gente consegue medir, a gente não consegue mensurar. É bem humano, bem comportamental. Quando vivencia que a gente identifica. Aquilo é o que eu pensei. Quando é o que eu imaginei. vivencia é outra história. outra história. Só que a gente começa a querer o quê? Mensurar. E aí se abriu um caminho para mim relacionado à liderança. Eu digo, eu consigo treinar mais pessoas. Eu não consegui... e consigo multiplicar isso, né? Quando eu era estagiário na saúde, eu treinava os coordenadores. Coordenadora de saúde bucal. Vai pra entrevista com Vicente Conserva. Vai pra entrevista com Adilton Dias. Aí você treinava. Meu Deus. Meu filho, eu não sei falar não, meu filho. Quando botar aquele gravador perto da minha cara, eu vou desmaiar. Eu digo, não, calma. Vamos treinar. Aí eu comecei a fazer os treinamentos, ensinar o que era jornal. E eu fazendo media training sem saber o que era media training, Sem saber o que era media training. Que é o treinamento de mídia. E aí eu disse, cara, que legal, eu vou me aprofundar nisso aqui. Eu vim na faculdade, comecei a fazer naturalmente, mas não me aprofundei, eu vou me aprofundar agora. Eu comecei a me aprofundar, disse, eu posso fazer isso também com as outras pessoas, no que diz respeito à gestão, né? E aí deu certo, eu gostei muito do aprendizado. Eu não sei nem medir, assim, uma nota, tipo... Quanto você daria para esse momento? Não sei dizer, mas foi muito importante. Foi muito importante, né, na sua E eu vida. sou muito grato a todo mundo que acreditou em mim. Sim, claro. Todo mundo que acreditou em mim. Porque precisa alguém acreditar. Você tem que estar pronto para quando a oportunidade chegar, mas precisa alguém dizer assim, rapaz, acho que o menino das Acho que ele desenrola. O menino das fotos, que eu era conhecido, né? O menino das fotos sabe fazer isso, rapaz. Aí, Ô, Gil, vem cá, na prática...
Qual a principal diferença entre atuar na comunicação pública e na comunicação privada? Tem inúmeras diferenças, inúmeras. A começar pelo, como você falou aí, pela gestão de pessoas, eu acredito que seja, não é? Exato. E apesar de ter muita similaridade, São tem diferentes. muitas diferenças. Apesar de muitas... É meio estranho falar isso. Algumas técnicas que a gente utiliza na comunicação pública, a gente utiliza na privada e vice-versa, até porque uma surgiu da outra. Né? Nessa questão de ter assessoria como elo com o público, né? Mas, assim, a grande dificuldade está ou na burocracia, ou nas pessoas, ou na definição dos objetivos. No universo público, a definição de objetivos é mais difusa. Mais longa. Para você assim, chegar lá no objetivo, além de ser né? longe, ela é difusa. Tipo, são vários objetivos Sim. concomitantes. Ao mesmo tempo vão acontecendo coisas e alguns interesses eles vão mudando e às vezes não é nem um interesse particular do gestor que está no momento, mas os interesses públicos mesmo. A gente está aqui falando, por exemplo, a gente precisa melhorar os índices de vacinação da cidade. E a gente faz uma mega campanha. De repente tem um temporal que alaga, destrói casa. E aí tem outro objetivo de curtíssimo prazo. Coisa, então, essa variedade de objetivos é muito desafiadora. Porque você precisa estar o tempo todo atento, como você falou. É muita pressão chegando o tempo todo, né? Exatamente. E isso é inerente ao poder público. Chega o tempo todo, muda o objetivo o tempo todo, aí muda o prazo de objetivo. Já no privado, não. Existe uma cobrança maior por resultado de curto prazo. Mas aí é onde entra a capacidade do líder de explicar como o processo funciona, que é um dos grandes erros dos comunicólogos, dos jornalistas, de quem trabalha com marketing, né, com jornalismo, com publicidade e propaganda, é não explicar ao cliente como funciona o processo. Porque aí chega uma pessoa bonita, falando bonito, prometendo mundos e fundos, não entrega nada, ela se frustra, perde dinheiro e pensa que todo mundo é igual. Então isso destrói o mercado. Então a grande diferença também é você ter o tempo e você ter a coragem de dizer a quem está lhe contratando que essa pessoa que está lhe contratando não vai ter o resultado atingido com uma postagem no Instagram, por exemplo. Ou com uma entrevista. Não é isso. Não é só colocar dinheiro numa campanha. Né? Depende de quais conceitos você vai trabalhar para essa campanha. A gente tem provas inúmeras aí, né? Que não é Exato. Só colocar. E agora sim, o privado, eu prefiro o privado por conta disso. Porque o proprietário, os proprietários, o grupo proprietário da empresa chega e diz assim: Gil, olhe, eu há muito tempo lhe acompanhando, gosto de ver a pessoa, vem porque já admira o trabalho. Você, já conhece. Você lá. Você não chega lá porque isso é bonito, né? Tava longe de eu passar porque sou bonito. Mas assim, eu quero isso, meu objetivo é esse. Quanto é? Aí eu digo, para chegar a esse objetivo eu preciso fazer isso, assim, é tantos X. Meu Deus, não sei o quê, BBB, eu não posso. Eu digo, pra estar comigo você tem que poder. Você já me conhece, por isso você me chamou. E aí entra o processo de negociação, que tem que ser assertiva, que você tem que entender o momento da empresa, que você tem que... Porque assessor ele não pode ser só também um conselheiro. Ele tem que ser alguém leal, de confiança. Ele tem que meio que sofrer um pouco as dores das decisões que se tomam, que são tomadas, porque ele precisa ser responsável. Ele tem que ter autorresponsabilidade. Se eu indico um caminho e eu tenho uma previsibilidade de um resultado, eu preciso arcar com a consequência disso. Sim. Então eu deixo isso muito claro para todas as pessoas que me procuram, né, sobre esse processo, de como ele funciona, né, e o que precisa ser feito para que o resultado chegue. Agora me diga uma coisa, o que motiva você a atuar como mentor e contribuir para o desenvolvimento desses líderes, desses empresários, dessas pessoas que lhe procuram? O que é que me motiva, né? Sim. O que me motiva justamente é esse vácuo, porque as pessoas não sabem o que é. Elas dizem assim, Gil, eu queria uma assessoria tal. Olha, porque fulano faz 3 artes para mim, 3 vezes por semana, ou a agência tal faz. É a mesma assim, história, olha, né? mas eu não... Mesma história. Mas eu não tô tendo resultado. Eu tenho um resultado, mas eu quero mais por isso. Mas eu tô vendo que chegou num limite que não vai. Aí é o momento onde eu entro para explicar o porquê não está indo, quais são as teorias que devem ser utilizadas, quais são as disciplinas que devem ser implementadas, quais são os dados que têm que ser analisados na empresa para poder você fazer uma sugestão de campanha, por exemplo. Enfim, então esse vácuo das pessoas não saberem o que é a minha porta de entrada. Porque eu levo o conhecimento da faculdade para o mercado.
Então, quando eu chego falando em etnografia, pesquisa etnográfica, vamos fazer uma entrevista em profundidade com você, com os líderes da sua empresa, para compreender qual é o sentimento deles aqui. E como assim? Porque vocês são um organismo social. Aprendi isso em Sociologia da Comunicação. Exatamente. Aprendi Eu pensei que resolvia tudo com a gente aqui, não. Não. Aprendi com Luziana no segundo período. Luziana. Né? Como se formam as sociedades, né? Então, aqui é uma micropolítica dos afetos. Aqui existe uma cultura interna na empresa que funciona de uma determinada forma. Tem algumas maneiras de dizer, de falar, de escrever, de presentear, que essas maneiras só funcionam aqui. Então, eu preciso compreender essa cultura interna para eu poder estabelecer parâmetros. E quando eu estabeleço os parâmetros, né, para poder comparar os dados depois, eu consigo, talvez, entregar algum resultado. E eu vou explicando para as pessoas isso. Né? Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Agora o próximo passo é fazer uma matriz SWOT. Aí, quando é alguém que quer falar em público. Quero melhorar para falar em público, porque minha empresa é muito boa, vendo, mas eu posso vender mais se eu aprender a falar melhor. Aí eu marco um media training, eu contrato um jornalista. Mas por que você vai contratar um jornalista? É muito caro. Eu digo, porque eu sou uma pessoa enviesada, eu já conheço seus problemas, que eu acho que conheço. Eu preciso de alguém de fora para lhe entrevistar. Com outra visão, que vá pegar você no pulo, uma pessoa que não tem um compromisso sentimental com você, que o assessor acaba desenvolvendo, e ela vai me entregar, né, essa entrevista, e eu vou analisar a entrevista diante de uma pessoa que não lhe conhece. Ela não tem compromisso sentimental com você, a não ser extrair o seu melhor ou o seu pior para poder eu analisar e treinar, melhorar a sua performance. E aí as pessoas entendem. Nunca ouvi falar sobre isso. Entende que é o vácuo da profissão. As pessoas não sabem o que é. Aí a gente diz, estudei um monte de coisa na faculdade e não uso para nada. Não usa porque não quer. Eu só estou na profissão hoje porque eu uso tudo que foi possível que a faculdade me proporcionou. Tudo que a FIP me proporcionou. As FIP, né? Como o menino brigava. É as FIP, as Faculdades Integradas de Patos. Hoje é Unifip, né? Hoje é Unifip, é. Unifip. Eu digo, aprendi na faculdade. Onde foi que você aprendeu uma vez? Eu fui para uma história rápida. Eu fui a Brasília e aí a gente tava num momento bem conturbado que era a CPI da Petrobras. E aí eu comecei a falar com jornalistas do mundo inteiro ligando. Eita, meu Jesus. Do mundo inteiro. E aí eu criei umas perspectivas de inserção midiática, assim. O assessorado, que à época era o Hugo Mota, ele ia para algumas TVs, alguns jornais, dava algumas entrevistas exclusivas, concedia, né? E aí uma pessoa ligou e fez, Gil, tu aprendeu isso aonde? Foi na FIP, foi? Eu disse, foi. Oxi, onde mais? Foi na FIP. E onde mais, né? Menino, que massa isso que uma pessoa ligou elogiando, claro, sim, né? Sim. Mas tu aprendeu isso aí em Brasília? Eu digo, minha filha, é do frango pro mundo. E a gente brinca internamente. É do frango pro mundo. Tem as brincadeiras internas que tem que ter. Exatamente. Você, de repente, sai daqui e vai intermediar uma entrevista da BBC de Londres com um parlamentar jovem que é também daqui da região. Sim. Eu nunca pensei que isso poderia acontecer na vida. E de repente foi assim, o correspondente ligando para mim. E eu tendo que compreender como era o formato do programa e poder fazer as exigências para poder aceitar isso também, tudo né? trazendo aqueles pontinhos que a gente aprendeu, que a gente leu. Bater né? pauta. Bater pauta. Vamos bater a pauta. Exatamente. Vai ser só sonora, vai ser ao vivo, vai ser na íntegra. Como vai ter fala povo, não vai. Que nós aprendemos na academia. Aprendemos, né? Aqui. Exatamente. E aí, e eu lembro muito bem quando eu falei isso. Eu disse, vai ter fala povo? Ele fez, vai. Aí eu disse, tá, mas aí a sonora dele vai entrar como? Vai entrar... Aí ele parou, aí disse assim... Você é um assessor diferente, né? Você ou é então diferente, esse né? menino sabe, viu? Esse menino sabe, viu? Ele você vai perguntar o quê? Mas você tá perguntando a mim o que eu vou perguntar? Claro, óbvio. Porque pra entrevista é feito um convite, eu não sou obrigado a aceitar, não. Aí ele deu uma risada. Ele disse, exatamente. Então, enfim, mas foi uma experiência muito boa. E a experiência sempre decorrente do ensinamento que eu tive aqui. Ô Gil, explica pra gente aqui o que são os soft skills. Eu li, esses nomes, podia ser tudo mais fácil. E por que eles são tão decisivos no mercado de trabalho? Que é o quê? A comunicação clara, as IAs... tudo isso, né? Na verdade, as soft skills são essas habilidades humanas, sim, não mensuráveis. Por exemplo, já as hards, né, que são as duras, as hard skills, são esses conhecimentos técnicos, né? Então, é que a gente pode mensurar, pode medir. E aí já essas soft skills, que são mais suaves, habilidades mais suaves, né? São essas habilidades que a gente consegue desenvolver
dentro da nossa sociabilidade. Então tem a ver com comportamentos. A Sim. escutativa, falar bem. Porque no mercado não adianta apenas só saber. Não. Você precisa se adaptar, você Isso. precisa conciliar, Isso. você precisa entender o outro, né? Isso, e esse adaptar que você falou, né? A adaptabilidade é uma soft skill. É uma coisa Sim. que a gente sofre muito. Sempre quem está na política, principalmente, eu sofro muito. Apesar de ser como me chamam às vezes de camaleão, eu consigo mudar rápido, me adaptar rápido. Mas a adaptabilidade é algo que exige muito, porque as situações mudam no mercado. Então, quem trabalha com jornalismo precisa também ter essa soft skill muito aguçada, porque o tempo todo a pauta muda, os rumos mudam. Então, você precisa também ter essa capacidade de mudar o roteiro, né? A abordagem que você vai fazer quando vai contar uma história. A oratória é uma soft skill. E a gente vê muita gente diz assim, fulano é tão bom, mas ele é muito ruim de convivência. É difícil conviver com fulano, por isso que eu vou demiti-lo da empresa. A gente vê muito isso. Rapaz, fulano é tão bom, se não fosse tal comportamento dele, né? Se não fosse ele gritar tanto, Exatamente. se não fosse falar tão miano. Tem isso também. Tem, gente que fala tem. assim. Eu já vi muitas pessoas perderem emprego porque não conseguem falar. E outras porque falam demais. Né? Eu sou mais de falar demais. Mas enfim. Nós dois. Eu falo dormindo, amor. Então a gente... Achou pouco a conversa. Achei pouco a conversa. Mas é isso. É você ter essas habilidades que elas são inerentes à cultura, ao comportamento, Sim. sabe? Onde você consegue Adaptabilidade, conviver. como você falou, né? A adaptabilidade é uma... E tem várias outras, Sim, né? A escutativa, a liderança, né? E por aí vai. Oratória, Exatamente, são várias. E na sua visão, o mercado de trabalho hoje exige mais do que uma formação acadêmica ou o que realmente faz a diferença? Então, não gosto de fazer essa diferença. Porque eu acredito que são complementares. Se eu tivesse A gente só o precisa conhecimento... de um e de outro. Precisa. Se eu tivesse só o conhecimento acadêmico, no máximo que eu poderia conseguir, que já seria muito bom também, que era uma das coisas que eu objetivava, era ser professor universitário. Eu não ia ter a experiência prática de botar a mão na massa. Mas, assim, quando a gente vai colocar a mão na massa, além de precisar da hard skill, de tudo que eu aprendi aqui, eu vou precisar da soft, eu vou precisar me relacionar, eu vou precisar ter que lidar com sentimentos. Vou lhe dizer uma coisa que aconteceu na faculdade. Quando eu aceitei, no último período, eu estava fazendo a monografia, aceitei participar de uma campanha política, eu recebi uma crítica de uma pessoa, ela disse assim, como é que pode, é impossível, inimaginável, um aluno da instituição andar na rua com bottom de político? Isso pode comprometer a instituição. E aí o meu coordenador me defendeu, obviamente, né? Josi também, eu era Flávio e Josi. Disseram assim, não, o contrário. Tem que ser um orgulho pra gente. A gente vê um aluno colocar em prática em uma campanha política que gera dinheiro. Sim. A gente ganha dinheiro trabalhando com campanha política, né? Então, assim, levando os conhecimentos que foram aprendidos aqui. Aqui, exatamente. Então, lidar com esse sentimento, pra mim, no momento, me deu logo raiva. Aí eu disse, opa, calma, deixa eu me controlar aqui. Então, esse processo de adaptabilidade à crítica, por exemplo, eu tive que aprender no mercado. Se eu não tivesse ido ao mercado, trabalhar para fazer a assessoria no mercado, eu jamais teria tido essa capacidade de sentir isso com essa crítica. E aí eu fui entender que ligação eu posso fazer isso com o mercado privado. Sim. Eu tô com o bottom do político que eu tô fazendo a campanha. Você venderia um produto que você não usa? Você rezaria para um santo que você não acredita? É a mesma coisa. Então, você não vende um produto que você não consome. Sim. Né? Então, quando eu trabalho para alguém que eu sou assessor, que eu estou à frente dos discursos, das fotografias que vão sair, dos textos que vão sair, da relação que se cria do público com o assessorado ali naquele momento, se eu sou essa pessoa, eu tenho que acreditar nessa pessoa. Sim. Ela tem que confiar em mim, eu tenho que confiar nela. E esse processo de maturação dessa percepção é muito complicado. Mas aí foi onde deu estalo em mim. Eu disse, é o contrário. Agora é que eu vou andar mesmo assim, com essa cor, com esse bottom. E eu com essa acho camisa, que você, né? com toda essa desenvoltura, toda essa coragem e essa maturidade, mesmo estando ainda dentro da faculdade, eu acho que deve ser por isso que você que trabalhou e trabalha para grandes nomes, né? Porque as pessoas te enxergaram. Esse menino tem coragem, viu? Esse menino anda com bottom e senta numa sala de aula. Isso. Né? É incrível. E assim, a mesma coisa aconteceu agora. Você falou com grandes nomes. Lembra que que são? Você falou no começo assim,
tá em Brasília, não? É. Tá. Tem Porque não... a gente eu imagino, já fui várias vezes lá, inclusive a gente troca muita ideia, e Nayane também, que tá por lá, tá por cá, tá por todo canto. E quem vê daqui, vê você lá, naqueles corredores, e naquelas coletivas, e diz, meu Deus do céu, esse menino tá entre um dos maiores assuntos hoje no país. E é daqui, de Patos, formou aqui, no Unifip. Isso. Né? Então, são nomes de peso. É grande, é bonito quando a gente se olha de fora. Você estava falando, eu estava me colocando no seu lugar, assim, me vendo de fora. Mas é como eu lhe disse, não sei se é porque eu não sonhei com isso, entende? Sim. Eu não sonhei. Tem muita coisa que a gente não tem tempo de sonhar, aí você sabe? trata mais leve. Tipo, é meu trabalho. Eu respeito muito isso, assim, o meu trabalho. Eu faço... Não subiu pra cabeça, né, amigo? Não pode, na verdade, jamais. Por exemplo, eu tenho Porque a gente conhece, né? Eu tenho a honra e o privilégio que eu até já falei isso pra ela, de mandar um boa tarde, um boa noite, ou receber um boa tarde, um boa noite de Zileide Silva. Eu desmaiava, meu Receber amor. um meme de Zileide ou mandar um de volta. Isso, obviamente, de maneira muito respeitosa, claro, sempre. Devido aos papéis que eu nós... acho isso incrível. É incrível. E a gente, por exemplo, passa muito tempo sem se ver, eu chego no ambiente e a pessoa olhar pra você, Gil! E eu ter estudado vendo aquela mulher... Sim, forte, até porque você tá, admirar, e de repente ela sabe meu nome. Seu nome. Eu fico feliz. E você tá em meio Mas a eu pessoas... não sonhei com isso, entende? Por isso que você trata com leveza. Eu achava distante. Assim, era distante. Eu não imaginava falar com Gioconda Brasil, por exemplo. Olha, vê. Com Tainá Falcão, com Débora Bergamasco, com Basília Rodrigues. Tá me dando uma inveja absurda. Basília, Gosto demais. Assim, tem muitas pessoas maravilhosas do jornalismo atual que eu convivo, assim, com as quais eu convivo, que eu sou muito, muito grato pela convivência. E as coisas foram acontecendo de forma tão natural que você leva com leveza mesmo, com naturalidade. É meu trabalho. É muito natural, exato. E assim, e são muito éticos, isso é muito legal. Muito legal. Esses todos que eu citei, que são do meu coração, né? Zileide e Débora, todos. Sim. São pessoas... E eles nos respeitam muito. Muito. Essas experiências poucas que eu tive lá em Brasília, no Congresso e tudo, eu achei que me respeitaram tanto, assim. As primeiras vezes eu cheguei nervosa, uma vez eu perdi meu óculos, não enxergo nada, meu amor. E foi assim, então eu fui cuidada. Sim. Né? Tem uma coisa que eu achei... E as pessoas não imaginam que sejam desse jeito, né? Tem uma coisa que eu achei bem interessante. Eu até tenho a foto até hoje, na época da CPI da Petrobras. Você vê como é a importância do relacionamento com a mídia. Eu conheci Zileide em 2015. E conheci Camila Bonfim também em 2015. Camila Bonfim tá na Globo News hoje também, né? E eu as conheci nessa época. Aí a gente tava trabalhando tanto nessa época. Era tanta matéria, era tanta coisa dos assessorados. Enfim, muita informação. Muita coisa. Que era 11h40 já da noite e a gente tava no Salão Verde. Eu ia passando e elas iam também. As faixinhas caminhando. Que ali é o por trás das câmeras, né? Sim. A gente, quando olha pra câmera e olha pras Zileide, só fica vendo que elas estão lá lindas, maravilhosas, super inteligentes, né? Não sabe o que passou durante o dia. Mas lá, aí eu fiz uma selfie da gente. Assim, era 11 e tanto da noite. Eu guardo essa foto até hoje, assim. Só que eu não postei na época. Por que eu não postei? Por que, meu amor? Me conte. Justamente pela ética. Como eu estava assessorando o presidente da CPI da Petrobras. Sim, entendi. E elas estavam no exercício da profissão, naquele momento, poderia parecer que existia algum favorecimento ou repasse de informações privilegiadas. Né? Não que isso tenha, a gente tenha falado sobre isso, nem teve medo disso, mas eu simplesmente não postei. Você teve essa preocupação de não dar margem a outras... A desconfianças, porque na assessoria, você somente para a imprensa uma vez. Esse é um aprendizado para quem é assessor. Você somente para o jornalista uma vez. Depois você perde a credibilidade para sempre. Para sempre. É tanto que hoje muitas perguntas chegam para a imprensa e muitas afirmações chegam para a imprensa. É a imprensa de fontes oficiais, de senadores, ministros, enfim, deputados, e às vezes a imprensa liga. Gil, eu recebi a informação tal, procede? Porque vindo de você, eu sei que sabe. Né? Disso eu tenho uma certa vaidade boa. Tipo, Você tem essa credibilidade, eu essa confiança. acredito e eu admiro isso que eu construí.
essa credibilidade. É uma Sim. coisa que quando eu estou discutindo com alguém, eu disse, olha, você pode tirar tudo de mim, menos a minha credibilidade. Que é uma coisa com a qual o jornalismo não sobrevive. Nenhum jornalista sobrevive sem credibilidade. Ele pode durar algum tempinho, depois ele cai no esquecimento. Então, é muito importante para o assessor falar a verdade, ser transparente, não ficar criando teoria aleatória, querer plantar matéria para destruir alguém, sabe? Isso é muito maléfico para a profissão e para a sua sobrevivência no mercado. E isso é algo que eu protejo muito. Isso que eu digo é a credibilidade. Sim. Protejo muito. Sim. Gil, agora a gente vai passar por um momentinho de umas respostas curtas. Concorda ou discorda? Certo. Tá? Aí você me diz um pouquinho por que você Pedi pra jornalista concordou. falar pouco, tu tá... Me diz um Não pouquinho posso nem por quê. explicar um pouquinho. Pode, amor, mas é assim, tá. curtinho. Bem curtinho. Tá Então, para ser um bom assessor de comunicação, você precisa ter sangue de barata e saber lidar com a pressão o tempo todo. Discorda ou concorda? Tem que ter inteligência emocional, eu discordo. Sangue de barata é um termo muito Muito pejorativo. forte, né? É como se a gente estivesse pronto para fazer o mal a qualquer momento. E não se trata disso. Mas o sangue de barata não seria aguentar qualquer coisa? Mas vamos mudar para ter força. Vamos. Você tem que ter força, você tem que ter inteligência emocional de não reagir, não ser tão reativo o tempo todo. Sabe? Entendi. Ter mais escutativo é melhor do que sangue de barata. Tem que ter mais escutativo, tem que ter... É igual falar engolir sapo. Parece que a gente tá engolindo coisa ruim o tempo todo, né? Pois é. Passando por coisas ruins. E não se trata disso. A gente vive em sociedade e às vezes uma fala pode ser mal interpretada, como pode ser dita para ser mal interpretada, como pode ser desinformante. E a gente tem que saber que por estar em uma instituição pública pode passar por isso. E estar preparado para receber isso com calma. E responder na hora certa. Não atender à urgência do outro, do entendimento do outro. Exatamente. Foi Vamos curto, lá. hein? Foi curto. Foi boa. A assessoria de imprensa perdeu relevância com o crescimento das mídias digitais? De forma alguma. Ai, claro que não. Claro que não. O que... Por favor, Clarinho não. que não. O que acontece com a rede social digital? Ela é um canal de Sim. comunicação horizontal, né? De uma pessoa para não tem como as mídias de massa, né? Que tem um poder central, ou enfim, uma centralidade que dissemina essa informação sem ter um retorno, uma resposta. Então, há uma horizontalidade na rede social digital. Só que, como todo mundo tem acesso e todo mundo pode produzir tudo o tempo todo, a qualquer momento, em qualquer lugar, a sociedade começou a sentir falta da credibilidade. Cara, mas será que isso é verdade mesmo? Mas será que a história foi essa mesmo? O que está acontecendo? Sim. Gil, comunicação política é apenas convencer pessoas? De forma alguma. Jamais, né, amor? Jamais. Comunicação política é um dos pilares centrais para a manutenção do bem-estar social. Porque já imaginou uma informação equivocada de um presidente da República? Quanto mal pode causar em uma população? Então, essa comunicação política, não só a política eleitoral, mas a administrativa também, né? Político-administrativa, essa comunicação ela precisa ser cada vez mais olhada com muito carinho, com muito investimento, com muito profissionalismo. A gente precisa compreender que ali a gente está falando sobre interesses coletivos. Sim. A gente está falando sobre os povos, não é sobre o meu povo, não é sobre o seu povo. A gente está falando sobre os povos. E a gente tem a centralidade administrativa que precisa ser compreendida para poder ser respeitada, e não o contrário. Então, muita gente pensa que eu tenho que falar para convencer porque eu tenho que ser respeitado. Não, é o contrário. Né? É o contrário. Eu preciso mostrar como funciona, explicar para eu ser compreendido e depois respeitado. Então, eu vejo a comunicação política com essa relevância. Empresas só valorizam comunicação quando enfrentam crises? Muitas vezes, mas isso tem mudado. Recentemente, algumas empresas me procuraram, né, porque eu digo muito, quem tem hora vaga é a escola. Então, me contrata para trabalhar fim de semana, tô indo. À noite, tô indo. Antes do expediente começar, tô indo. Hora de almoço, tô indo. Feriado, tô indo. Uma empresa me procura e diz assim, Gil, eu preciso fazer uma mudança agora com marcas que eu vou trazer para dentro da minha empresa. E eu não posso continuar como eu estou, porque eu cheguei no meu teto. Eu preciso de uma pessoa como você,
que é quando eu falo que a pessoa já vem admirando, né? Isso é muito bom, eu fiquei feliz é muito importante. Por essa fala, fiquei muito feliz. Eu acredito que nós chegamos no teto e chegamos no momento de ter uma pessoa como você aqui dentro da empresa para nos orientar nesse processo de aquisição dessas novas marcas. Não são quaisquer marcas, né? São marcas internacionais e precisam estar nesse mercado, elas precisam chegar direito. E aí tem muita coisa que eu não sei. E eu sei que você sabe e vai nos ajudar nesse processo antes que a crise chegue. Ela usou essa expressão. Que a gente tem a mania de só mandar ir para as rádios, de mandar fazer tráfego em rede social. Quando já tá aqui. Quando não bate a meta da venda. Exatamente. Exatamente. Então a pessoa já veio com esse esclarecimento, isso é muito bom. Uma crise de imagem pode destruir uma reputação em minutos? Não, mas ela causa ranhuras. Causa uma rachada ali. E vai depender também do tipo de problema que a pessoa se meteu, né? Depende do tipo de problema. Às vezes, a pessoa não consegue ter força para se reerguer. Mas, por exemplo, eu já passei por vários momentos de gerenciamentos de crise gigantescas, nacionais até, várias vezes. E muitas pessoas dizem assim, nunca mais vai dar certo, nunca mais, agora se acabou de vez. Ninguém vai esquecer, jamais. Jamais, não sei o quê. Não, e na verdade, a gente precisava compreender primeiro todos os fatos, compreender todos os cenários que viriam pós esses fatos, para poder a gente posicionar. Então, nem sempre as pessoas dizem assim, tem que responder rápido, né? Nem sempre. O gerenciamento de crise, ele é um momento no qual o profissional precisa estar muito atento para saber quais respostas tem que dar. Porque dependendo da resposta, você pode complicar até mais. Pode piorar. Aí as pessoas não pensam nisso. Ficam emitindo notas de todo jeito e tal, e eu sou, uma pessoa muito comedida, nesse sentido. Aí é onde entra a frieza, o sangue de barata, no caso, não receber a pressão. Tu vai parar, tem inteligência emocional dizer, isso aconteceu? Mas por que estão dizendo isso? Quem está acusando tem prova sobre isso? Sim. Em que momento do país nós estamos vivendo para poder estar acontecendo? Deixa eu levantar a interrogação aqui. Né? E aí, às vezes, a gente consegue, com o tempo, mostrar a verdade. Não é nem minimizar. Às vezes as pessoas esquecem. Sim. Porque se fosse verdade, não esqueceriam. É a primeira coisa. A verdade, ela não se perde. Se fosse verdade, as pessoas não esqueceriam. Ou então torna desimportante. Porque não é verdade. Né? Todo mundo diz assim, fulano é ladrão. Todo político é ladrão. Essa generalização. A emenda parlamentar é só roubo. Vai para o bolso parlamentar. Não é. Primeiro, qual é o problema? As instituições não ensinam às pessoas o que é emenda parlamentar. E aí, por causa de alguns que cometem crimes, cria-se uma história, um enredo de que aquele mecanismo orçamentário ele é uma usurpação de poder e um desvio de finalidade. Quando, na realidade, não é nada disso. Então, tem coisas que você não precisa responder porque não é verdade. Sim. Agora, o que é que está faltando? Por que surgiu essa crítica? Está faltando a instituição ou as instituições ocuparem o espaço de explicar e ensinar para as pessoas que mecanismo é esse. Que é quando você diz, é difícil para o jornalismo, como foi que você fez para se manter na assessoria? O vácuo da informação, as pessoas não sabem o que é assessoria. Aí eu vou e apresento. Entende? E às vezes no gerenciamento de crise é muito isso. Você fez isso. Você tem prova que eu fiz isso? A primeira coisa. Primeira coisa que deve saber, né? Então, enfim. E aí fazer, obviamente, todo o acompanhamento e o mapeamento do que realmente está acontecendo, medir o sentimento da população, porque o nosso compromisso é com o bem-estar social. Então, até onde eu estou vendo que esse tipo de imputação pode ser prejudicial para a sociedade. Eu tenho que ter uma noção disso, né? Enquanto assessor, para eu poder também aconselhar. Então, é bem complicado e precisa dessa adaptabilidade. Precisa ter inteligência. No mundo digital, reputação é o ativo mais valioso de uma marca ou liderança? Nem sempre. Você não vê o tanto de gente aí que... Discorda, então, né? Nem sei, eu vejo. Tem bastante, meu amor. Tem bastante filtro aí, tem bastante leitor de teleprompter, tem bastante empreendedor de palco, né? No mercado atual, quem não investe em marketing digital fica invisível? Não. Não fica, não? Não, fica não. Inclusive, ontem eu tive mais um relato, assim, um profissional disse, porque o fulano não posta nada, mas a agenda dele é lotada. Exato, porque ele utilizou outro mecanismo, né, de propagação do seu nome. Né? Um deles é utilizar os advogados de marca, né, que são as indicações boca a boca. Alguém que usou o serviço e disse, fulano é muito bom,
fulano é muito Nos legal. feedbacks. Isso demora mais para acontecer? Demora, porque precisa de ter resultado concreto para que haja uma indicação e um momento propício de alguém perguntar para poder a pessoa estar lá que usou o serviço e dizer que é bom. Na rede social digital, a gente pode potencializar. Porque muita gente pensa que o virtual, ele é uma mentira. Ou então pensa que nem tudo é real. Pensa que ele é diferente do real, mas o virtual ele não é diferente do real. O virtual ele é uma potencialização do real. Do real. Então, a rede social, ela faz com que eu grave um vídeo hoje, poste amanhã e a pessoa veja semana que vem e me contrate por causa disso. Ela me potencializou ao longo do tempo. Ela quebra a barreira espaço-temporal, né? A geográfica e a do tempo. A pessoa me viu em outro lugar e em outro momento. Não foi no momento presente. Então, essas possibilidades, elas existem e nos propiciam alcançar o público mais rápido. Então, eu aconselho investir por isso. Agora, se você não tem pressa, você pode ir à moda antiga. Não vou atender, vou divulgar em carro de som, vou divulgar ainda só em rádio mesmo, não quero nenhum As tipo mídias de... off, né? As mídias offline, não quero nenhum tipo de convergência online. E aí, seja o que Deus quiser. Entrega a Deus. Entrega a Deus, orar. Aí Deus faz, não me entrega, eu já tenho tanta coisa para Não cuidar. Gil, pra gente finalizar. Se você pudesse voltar no tempo e falar com o Gil, estudante de jornalismo, o que você diria? Estude mais, meu filho. É sério? Tem que estudar muito. Tem que estudar muito, muito, muito. E saber que a gente é um eterno aprendiz, sabe? Obviamente, e é uma coisa também que eu falo muito pra você. Você devia ser mais humilde, que o povo é que a gente baixa a cabeça, né? Eu digo, olha, não confunda humildade com você ser humilhado. Eu não posso esconder o que eu sei, porque o que eu sei é o que me mantém vivo, é o que me fez ascender, me fez ter tranquilidade na vida. Aí você agora quer que eu me esconda, você quer que eu não diga o que eu sei? Como é que as pessoas vão acreditar em mim se eu não demonstro nenhum conhecimento? Né? Agora, eu tenho que ter humildade para saber que eu posso e preciso aprender sempre mais, com muitas pessoas. Sempre, o tempo todo. Aprender até com quem, às vezes, vem me perguntar alguma coisa, às vezes a pessoa me ensina com a pergunta. Exatamente. Né? Então, assim, eu diria, Gil, estude mais. Foi bom. Pode ser melhor sempre. Dê sempre o seu melhor. Eu diria isso para ele. Agora, eu diria com leveza e com felicidade. Né? Eu não diria com o medo que foi dito a mim por muitas vezes. Você tem, que senão você vai ser burro, você não vai ser ninguém. Não vai ter nada. Exato. Eu não diria dessa forma. E que conselho você daria para quem está hoje sentado aí nas cadeiras de Unifip e sonha em crescer profissionalmente? Que vale a pena estar sentado aqui nessa cadeira. Vale muito a pena, cara. Tipo, quando eu olho pra trás e vejo todo o histórico, tudo que eu passei aqui, de dificuldades a coisas boas, os auxílios que eu tive, as negativas que eu tive. Meu Deus, foi tudo tão enriquecedor, tudo tão de verdade. E passa tão rápido. E passa rápido, viu? É ligeirinho. Passa demais, menino. É ligeirinho. Então vale muito a pena apostar no conhecimento, apostar em uma instituição que tem credibilidade, que tem compromisso com a formação, tanto humanística quanto essa formação hard, né, de conhecimento didático propriamente dito. Vale muito a pena porque eu me vejo não como a melhor prova do mundo, mas eu me vejo como uma boa prova aceitável de que, dá certo. Exatamente. Inclusive eu ouvia, tu vai fazer jornalismo em Patos, tu vai morrer de fome. Eu ouvi isso demais, meu amor. Demais. E uma família que foi todo mundo para o lado da saúde, da medicina, então, não eu sei dizia, o quê. mas por que eu vou morrer tá de louca, fome? Ela vai fazer jornalismo, ela tá louca. Porque Patos não tem mercado. Aí eu disse sem querer, mas eu lembro que eu disse com muita força, eu disse, pois eu vou criar um. Você disse? Disse. Era um veterano. Aí o nome eu não vou dizer. Eu vou falar só o nome das pessoas boas. Você vai morrer de fome aqui. Por quê? Porque aqui não tem mercado. Eu digo, não, eu crio um. Ainda bem que a gente decidiu e a gente se firmou e a gente criou os mercados que não existiam. E nós fizemos nossa carreira. E teve gente que, desculpa te cortar, teve gente que abriu porta, né? Por exemplo, Isaías, Cícero, que era do Vitrine, tinha jornal impresso e me contratou na época. E é uma pessoa que é um amigo hoje, que ora por mim, oro por ele. E a gente tem só conversas boas, Cícero. Existiu né? as indicações também, claro, que nós tivemos. Quando eu fui pra TV Correio foi uma indicação, entendeu? Tem muita gente assim boa em Patos, muito jornalista bom e muitos que abriram portas, né? E possibilidades de conhecimento. Então eu sou muito grato pela história que eu tenho. E a gente nunca parou de estudar, né, amigo? Não pode, amiga. Eu tô falando com você aqui, olhando de celular, né? Eu tô vendo. Não é falta de educação, não. É só
o tempo todo está alerta para o trabalho que nos exige, né? Que a assessoria pede que a gente fique alerta. Esses dias eu fui abordada porque disseram assim, Pérola, minha filha, Pérola vai para comunicação. E eu disse, não, Pérola quer fazer medicina veterinária. Mas por que não? Eu disse, porque eu sei que a luta... Cachorro não fala, nem gato, né? É muito maravilhoso, é um leque. É muito maravilhoso trabalhar com comunicação. Mas vai cuidar de um pet. Vai, né? É melhor, ele não fica perguntando, doutor, tranquilo. por quê? Mas no chat GPT eu vi que não sei o quê. O gato não fica dizendo isso, né? Mas isso. Eu sou muito feliz de ter passado por aqui. E tô muito feliz de estar de volta aqui. Sempre fico muito feliz. E esteja assim, aqui está de portas abertas. Obrigado. Para o Gil Clécio lá sentadinho na cadeira, o Gil Clécio que está sentado lá no Congresso Nacional. Obrigado. E tá aqui. Foi um prazerzão, assim, ter você aqui no nosso podcast. E, assim, a gente tem um orgulho muito grande. Eu, quando recebi o roteiro que soube que era você, eu fiquei muito feliz, porque a gente troca ideia até hoje, eu vejo seu crescimento, você vê o meu também. E isso é muito maravilhoso, porque nós somos mãos de obra do Unifip. Isso. Fico muito feliz. Eu que fico super grato. Gostei quando eu vi a canequinha, eu digo, meu Deus, muito chique, Ju, né? amei. Amigo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço sempre. E o nosso podcast hoje fica por aqui. Você que nos acompanhou até agora e quer saber mais do que acontece aqui no Unifip, nos siga aí nas nossas redes sociais e no nosso site. Até o próximo. Eita, arrasamos!